uma live maravilhosa, em comemoração ao Dia das Crianças, com os convidados especiais, o meu amigo Marcos Coelho, a minha amiga Silvana Fontes, contadores de história, meus amigos. Vamos entrar agora, fazer uma live bem animada, bem sensacional. O Marcos já entrou. Boa noite, amigo. Boa noite. É o nosso turista. Chegou da Argentina hoje ou foi ontem? Sim, contou muita história hoje? Muita história para contar. O dia todinho, passou o dia todinho contando história hoje, não foi? Exatamente, uma oficina maravilhosa. Muito bem. E cadê a Silvana que não entrou? Pois é. A Almeida está aí, o pessoal está entrando, que maravilha. Boa noite, quem está entrando. Cadê, meu Deus, a Silvana? O esposo da Silvana entrou. Cadê a Silvana, Rosival? Onde está a Silvana? Maria Lienda, tudo de bom? Dina Flores, irmã de Silvana, boa noite. A minha prima Paulinha, boa noite, Paulinha. Boa noite, todo mundo. Cadê a Silvana? Vamos ver a Silvana. Que não entra. Diga aí, Marcos, aí foi muito... Você não chegou em casa ainda, né? Não, estou na capital de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Eu vi que vocês contaram história ao ar livre, não foi? Pois é, e foi um dia rico, né? Choveu bastante, a gente teve que abandonar o ar livre e ficar dentro do... Mas foi muito bom, né? Muito. Francisco Gregório Filho, que ele é do Rio de Janeiro, ele ministrou curso aqui, então veio contadores de história do Mato Grosso do Sul inteiro, de Coxim, Corumbá, todas as cidades para poder prestigiá-lo, né? Ele que já é um mestre da contação de histórias, então foi um dia maravilhoso. O Rosivaldo está falando que a Silvana está já entrando. Ótimo, estamos aguardando você, minha linda. E você chegou quando? Da Argentina? Eu cheguei na terça e na mesma terça eu já viajei para chegar aqui na quarta-feira. Eu só cumpri uma palestra que eu tinha que dar em Dourados e já levantei voo e já vim para cá, né? Para cumprir essa oportunidade, né? Porque no Dia da Criança você ter um mestre, né, para te dar uma oficina de 8 horas, então você tem é maravilhoso, Aqui nós temos uma menina que ela faz oficina, é da Luzinha Áviles, que é amiga da Thelma lá de Aracaju. Sim. A Luzinha dá muita oficina de contação de história. Inclusive, eu quero mandar um abraço para ela. Um beijo da Luzinha. Feliz Dia das Crianças para nós. Porque nós somos eternas crianças, né? Com certeza. Eu acho assim que a gente não pode perder a inocência da gente, né? Esse ato de acreditar no próximo, acho que é o nosso caminho. Se a gente não acreditar nas pessoas, não acreditar na criança, a gente não tiver esperança, quase a gente não tem sentido de viver, né? Verdade. Silvana está dizendo que está aqui. Como é que eu faço para chamar ela? Só apertando. Silvana, te chamo já, Silvana. Tem um botãozinho aí que é mais ali, eu acho que aí você consegue já chamar ela. Vamos ver se... Sim, pois é, Marcos. E me diga uma coisa, você vai contar a história, vai recitar a poesia logo para a gente aquecer a live? Eu quero contar a história que muito me motivou na infância, que é a Formiguinha Neve. Era da série Disquinho, né? Na minha casa não tinha o toca-disco, mas... Maria! Seja bem-vinda, seja bem-vinda, minha querida. Tô ouvindo, cadê a Silvana? E eu escrevi, tô aqui. Aí falei para o marido, avisa ela que eu tô aqui. A gente tava vendo aí.
Oi, minha linda. Feliz Dia das Crianças para nós e para todo mundo que está assistindo a live. Para todos nós. Eu trouxe até uma amiguinha aqui para dar boa noite para vocês. Opa! É a centopeia maroquinha. Ela está dando boa noite para vocês. Ela é muito linda. Olha o nariz dela como é. O nariz dela é em forma de coração. Olha a boca dela linda para dizer: eu amo todas as crianças do Brasil e do mundo inteiro. Um abraço da Maroquinha para vocês. Linda. Então, uma história que me marcou muito a infância foi essa da Formiguinha Neve. Eu acho que todas a série Disquinho, né? Porque era uma narrativa muito bonita, né? Tinha um jeito próprio, né? E os primos Brito tinham o toca-disco, né? E era um disquinho bem pequenininho, todo colorido. E eu tinha vontade muito de ter, mas eu tinha que ouvir e memorizar, porque eu não tinha acesso àquela tecnologia daquele tempo, né? E a Formiguinha Neve me tocou muito fundo, porque ela fala de esperança, e quando as coisas todas se vão. Quando eu tive uma infância com problemas, assim, porque mamãe ficou doente, e ela ficava ausente por conta da hospitalização, ficava 2 dias em casa, 3 no hospital. Mamãe teve um processo de câncer e tudo. E meu pai não era lá aquela coisa, né, de cuidados paternais. Então, eu tinha que me apegar muito com Deus e as pessoas não eram lá também aquelas coisas na fraternidade. Mas aí eu me visualizei muito na formiga. Eu e a formiga, a gente tinha muito a ver. Eu me senti transportado. Se identificou, né? Foi, a formiga falava por mim. E eu acho que assim, do Hans Christian Andersen também, o Patinho Feio e a Vendedora de Fósforos, né? Uma bênção foi que eu não morri no inverno. Eu estava na rua no inverno severo. Dava trabalho aquele fósforo acender? Não é? E você visualizar as coisas que poderiam ser e que não foram, né? Mas a menina morreu de frio, né? E graças a Deus eu pude ser resgatado antes do fim. Mas foi quase, né, para acender o último fósforo. Então, quero contar a Formiguinha Neve. Conta-se que há muitos anos, uma formiguinha se distraiu do grupo procurando alimento e não percebeu que o inverno estava chegando e que estava indo embora o verão. E ela, então, trabalhando ali, veio o outono e ela não se apercebeu, e aconteceu que a neve chegou. E a neve chegou e ela, não, tentando achar um jeito de sair, olhando para um lado para o outro, caiu um floco de neve e prendeu o seu pezinho. E ela era uma formiguinha, né, com um floco tão grande prendendo o seu pezinho. E ela pensa assim, nossa, e agora? Como que eu vou sair daqui? Eu vou morrer congelada. Mas ela lembrou que o sol derrete a neve e desprende o pezinho, né? Então ela olha para o sol e fala assim, ó sol, tu que és tão forte, derrete a neve, desprende o meu pezinho. E o sol olha para ela com aquela ternura que só o sol tem no seu calor e diz assim, não posso. Mais forte do que eu é o muro que me tapa. Então ela resolve então pedir ao muro. E ela olha aquela imensa muralha de pedra, um muro de pedra irracível, mas mesmo assim ela se direciona a ele e fala assim, ó muro, tu que és tão forte, que tapas o sol, que derrete a neve, desprende tu o meu pezinho. Não posso, disse o muro na sua giredez de pedra. Mais forte do que eu é o rato que me rói. E ela então passa a procurar o rato. E o rato passa ligeiro e quase não dá atenção, porque ratos são difíceis, mas ela, enfim, consegue a atenção do rato, e o rato rói, fala, o que precisa? Ela, ó rato, tu que és tão forte, que róis o muro, que tapa o sol, que derrete a neve,
desprende tu, meu pezinho. Não posso. Mais forte do que eu é o gato que me come. E então a formiga vai então tentar achar esse tal gato preso ali no chão, olhando nesse tal muro, até que vem aquele gatão gordo e preguiçoso, bocejando sem pressa, à procura daquele rato infeliz. E ela então consegue a atenção do felino e diz assim: ó gato, tu que és tão forte, que comes o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende tu, meu pezinho. Não posso. Mais forte do que eu é o cão que me persegue. E aí ela pensa: puxa, agora eu vou ter que passar esse cão. Onde que eu vou achar um cão aqui que vai perseguir esse gato, meu Deus? E ela fica ali analisando, analisando, o gato pula o muro e ela percebe que o cão vem logo em seguida ao pulo do gato. E o gato todo babento, porque cães são muito difíceis, as formigas ficam assim morrendo de nojo, daquela lingona para fora, cheia de baba, e ela mesmo assim estava numa situação tão difícil, né? Enfrentou a baba do cachorro, que molhou lá um pouco, e disse assim: ó cão, tu que és tão forte, que persegues o gato, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende então tu, meu pezinho. Não posso. Mais forte do que eu é o homem que me bate. Pronto. Agora a formiga estava lascada, porque vai encontrar o homem pisa na formiga, distraído, mas ela não tinha opção, porque ela estava presa pela neve. Então ela fica observando até que lá vem um homem. E homens são tão difíceis. As mulheres que eu digo, homens vêm cansados da estrada, malemolentes, né? Aquela coisa difícil, e ela ficou esperando. Até que o homem chegou. E ela então pediu, suplicou o homem: ó homem, tu que és tão forte, que bates no cão, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende tu, meu pezinho. Não posso. Mais forte do que eu é a morte que me mata. E ela então ficou desesperada. Imagina ter que ter um bate-papo, um tete-a-tete, uma morte. Deus me livre, não é? Né? Nem nós temos essa coragem, mas a formiguinha teve que ter. E lá vinha a morte com a sua foice, a sua vestimenta negra como a noite, sem esperanças, e aquele olhar de caveira, e ela fica esperando, e o homem vai seguindo à frente, e ela fala: ó morte, tu que és tão forte, que matas o homem, que bate no cão, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende tu o meu pezinho. Não posso. Mais forte do que eu é Deus que me governa. E ela, vendo que tudo havia dado negativo a ela, não havia mais nada o que fazer nesse plano, ela junta suas mãozinhas e pede a Deus, então: ó meu Deus, tu que és tão forte, que governas a morte, que mata o homem, que bate no cão, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende, meu Deus, o meu pezinho. Então Deus, que ouve todas as preces das formigas cansadas do trabalho, que derrotaram sua vida, que esgotaram todos os recursos dessa terra, ele mandou que viesse a primavera, com seu carro de veludo e ouro, e que resgatasse a formiguinha e levasse ela para um reino onde não tivesse inverno, onde os flocos de neve jamais prendessem os pezinhos das formigas trabalhadoras. E então, a gente chega à conclusão de que quando tudo falha, Deus é a solução perfeita para as nossas vidas. E esse foi o grande conselho, né, que eu vi nessa história e que me valeu, pois que essa história me deu muita esperança e me ajudou a ver solução e ver as coisas boas que Deus é capaz de fazer na vida da gente. Que lindo!
E a Marcos. perseverança, né? Eu, E a eu, perseverança da formiguinha, né? eu fiquei aqui emocionada, porque eu conheço essa história, né? Na sala de leitura tem vários livros dessa história, as outras que você citou também. E, assim, é maravilhoso perceber como os contos infantis podem transformar as crianças. Então, trabalhar em sala de leitura foi a melhor fase da minha vida, porque eu via as transformações e eu via as identificações das crianças com determinadas histórias. E a partir dali eu passava a conhecê-los melhor. Você acredita? Através das histórias que eles mais pegavam para ler, o que mais pediam para que eu contasse ou que eu lesse, eu ia conhecendo a, a história deles, né? E quando eu me apaixonei pela literatura com 8 anos, quando você falou do disquinho, eu super me identifiquei, porque era assim, né? A minha família não tinha condição de comprar livros, mas a minha irmã tinha uma madrinha que já tinha filhos adultos na época, que trabalhavam numa editora. Então, eles davam vários livros da Disney pra gente. Eram os nossos presentes, mas eles davam vários, porque eles trabalhavam na editora. E aquilo era meu encanto. Eu tinha 8 anos, aquelas figuras, né? Eu lembro que tinha Quaquá quer viajar, a gatinha dengosa, e a capa era em alto relevo. Então você imagina aquele colorido, aquele relevo, aquilo me encantava. Aí sabe o que eu fazia? Eu pegava os livros, arrumava e ficava dando aula para eles. Eles eram meus alunos. E ao mesmo tempo, eu lia o tempo inteiro, com 8 anos. E esse encantamento me levou, né, até a sala de leitura, me levou a não largar livros. E tinha uns com disquinho também, tinha um Billy Valentão, que naquela época tinha muito filme de cowboy, aquelas coisas, né? Então tinha assim. E tinha outros também que tinham os disquinhos, tinha azul, tinha vermelhinho, eu me lembro. Meu pai tinha um toca-disco pequeno, e a gente ficava ouvindo, e aquilo era um sonho. E olha como transformou minha vida, né? Eu nem queria ser professora, mas já dava aula para os livros. Começou logo cedo dando aula por Então, livros. não sonhava em Já escrever, foi o né? começo Não de sonhava tudo, né? em ser escritora, mas tudo começou ali, com aquele encantamento que eu tinha. E quando você falou, Marcos, nossa, eu voltei assim, sabe? Eu vi que isso me marcou tanto, eu não consigo esquecer. Eu me vejo lá dando aula, eu vejo os livros, né? Depois, na escola, a gente podia comprar uns livros, né? E minha mãe sempre dava um dinheirinho para comprar, que era baratinho, e eu tenho até hoje. Pena que eu não peguei para trazer, para mostrar. Eu tenho uns que eu tenho até hoje, desde quando eu tinha 8 anos. E é isso, gente, é contar história para as crianças, é ler, porque quem se encantou como criança não deixou a sua criança interior morrer, né, Marcos? Você deve saber, a Maria também, do que eu estou falando, porque Verdade. nós somos crianças, né? Eternas crianças, Eternas crianças, e a literatura tem muito a ver com isso, né? Quando a gente lê uma história infantil, a gente se emociona, a gente ri, a gente volta no tempo, né? É maravilhoso. Então, é o que eu assim falo para os pais, falava enquanto professora, hoje falo, leia para os seus filhos, conte história. E a amizade que se cria através disso, o vínculo que você tem de ter uma criança no colo e você contar uma história ou ler, nada tira. Você cria um vínculo de amor ali tão forte que você pode dar o brinquedo mais caro do mundo para essa criança. Não vai ser o mesmo vínculo, né? verdade. Porque não é o dinheiro que traz os sentimentos e o amor. Tem coisas muito além disso, né? E eu acho que a literatura, ela não é só arte, ela não é só a escrita, ela é amor. Ela é amor. Com certeza. E a Maria, eu queria destacar que a Maria da Paz está lindíssima com esse laço. Toda preparada. Gratidão, Ô, gratidão. Marcos, a gente estava esperando uma coroa da nossa rainha, né?
Sim. Ah, mas hoje é o Dia das Crianças, aí a rainha botou o lacinho de contar a história no trem encantado, Tá certo. A rainha de saiu do fazer, trono e foi pro foi. troninho. Hoje é o Dia das Crianças. Tá certíssima. Tá certíssima. Ô, Eu tenho Maria, aqui, oi, e diga, Silvana. você fala um pouquinho aí da sua infância? Ô, Silvana, tem tanta coisa para falar, eu não sei nem por onde começar, mas vamos ver. A minha infância foi muito, muito linda. Meu pai chegava, eu já acho que eu já falei até para você, meu pai chegava do trabalho cansadinho, cansadinho, ele passava o dia todo no roçado, ele chegava tarde, já quase noitinha, ele chegava, ele ficava trabalhando até anoitecer. Ele chegava à noitinha, cansado, tomava banho, jantava, aí chamava a gente para contar história. Aí papai contava tanta história lá no quintal, colocava um pedaço de lona, que eu acho que foi para Marcos que eu falei isso, eu não sei nem onde é que ele arranjou aquele pedaço de lona, colocava no chão, e aí nós três, eu e meus dois irmãos, nós sentávamos no chão, e papai e mamãe ficavam sentados nos banquinhos, que a gente chama de tamborete, né, aqui. E aí papai contava tanta história, história de dragão, história de príncipe, de princesa, era bom demais, sabe? Foi uma infância maravilhosa. Depois que ele contava, não tinha luz elétrica, era candeeiro, né? Colocava o candeeiro assim, em cima da janela do quintal, assim, uma janela da porta da cozinha, tinha porta e tinha janela. E era bom, depois que ele via que a gente estava cochilando, aí a gente ia dormir, ainda ficava conversando um pouquinho com a mamãe, depois eles iam dormir. Aí comecei a gostar de contação de história desde criança. Aí eu comecei a fazer poesia também, porque ele comprava muito cordel. Todo sábado ele ia para a feira, aí eu dizia, papai, traga um folheto para mim, chamava folheto, a gente não chamava cordel. Eu não sabia nem o que era cordel, quando eu cheguei aqui, cordel, eu não sabia o que era. Depois, cordel é folheto, eu chamava de folheto. Aí papai trazia os cordéis, aí eu lia, e aí às vezes eu escrevia alguma coisa também, uma poesia. Quando eu vim sair lá do interior para vir morar aqui, eu deixei vários cadernos cheios de poemas lá. Aí depois um dia eu voltei em casa, eu sempre voltava em casa, né? Mas um certo dia minha mãe falou, eu perguntei, mamãe, cadê minhas poesias? Ela disse, minha filha, queimei tudinho. Aí eu fiquei aí, não deu mais vontade de fazer poesia. Agora depois de 60 anos para cá, eu comecei a fazer de novo. Que bom, Maria. Mas, parabéns para você, né? É sempre tempo. Pois é, tomava muito banho no rio quando estava chovendo. E, aliás, não era só quando estava chovendo, não. Minha infância foi muito, muito boa, muito maravilhosa, assim, porque tinha muitas coisas que hoje é proibido fazer. Mas a mamãe dizia assim, vai tomar banho no rio, dava um pedaço de sabão para a gente ia para o rio, tomava banho, lavava o cabelo com sabão, um pedaço de sabão, né? Depois voltava para casa, jantava e esperava o papai chegar do roçado para contar a história. E muitas coisas. Tem uma coisa engraçada que eu tenho que dizer. Sabia que eu já fiz parto de pinto? É? Você sabe o que é parto de pinto? Eu não tinha entendido. Parto de pinto. Eu já fiz parteira de pinto. Ela é parteira de pintinho. Mamãe colocava as galinhas para deitar. Ela chamava de deitar a galinha. Ela colocava as galinhas. Quando a galinha chocava, fazia um ninho, colocava acho que uns 20 ovos lá. Aí deixava as galinhas lá. Acho que, se não me engano, era 20 dias, era 21 dias para os pintinhos nascer, né? Aí tinha uns pintos que nasciam normalmente, e tinha outros que eram preguiçosos. O ovo ficava rachado, mas eles não tinham força para... Ou era preguiçoso porque não tinha força, eram mais fraquinhos, né? Eles não tinham força para nascer. Aí mamãe dizia assim, vamos fazer o parto dos pintos. Aí mamãe pegava um ovo, quebrava, maior cuidado para tirar o pinto dentro do ovo. E eu aprendi a fazer isso com a mamãe. Ela tirava um pinto do ovo, eu tirava outro, e a gente fazia parto de pinto quando era criança. Era muito legal. Eu tenho saudade do tempo que eu morava no sítio, eu tenho muita saudade. É outra vida, né, Maria? Quando eu vou lá no interior, às vezes eu vou lá no sítio, que eu ainda tenho um tio lá que está com 96 anos, meu tio Luiz, e quando eu vou lá eu fico relembrando as coisas que eu vivi, subir no pé de goiaba, comer goiaba, tirar coco e com um gancho tirava os cocanão, tomava água de coco, muita coisa boa que eu vivi. Muita coisa. Agora eu vou passar a bola para Marcos. Fala um pouquinho da tua infância, Marcos. A minha infância foi muito triste. Assim, para mim, assim, tem muitas coisas. A doença da minha mãe foi complicada.
A minha irmã ficou paralítica na minha infância, né? Antes eu nasci, quando eu nasci, minha irmã estava ficando paralítica, uma cirurgia que ocorreu naquele período. Passava por muita fome, muita dificuldade, tive estupro, né? Fui estuprado, quase assassinado várias vezes. Então não foi uma infância muito legal, não. As pessoas falam assim, tem saudade da infância? Eu falo assim, não tem não. Minha vida foi melhor na fase adulta, né? Ah, graças a Deus, está sendo melhor agora, graças a Deus. Gente, Então, tem muita gente dando boa noite. Só falar uma boa noite para vocês, eu estou vendo muita gente dando boa noite. Então, boa noite para Célia Bombom, minha querida Bombom, Rejane Aleixo, Danilo, Dorinha. Muita gente dando boa noite. Boa noite para vocês todos, amigos. Eu estou adorando a presença de vocês aqui na live. Boa noite para todos, um beijo. Minha filha acabou de entrar aí agora, meu marido está. Eu vi a Risos Congelados, eu vi a Donila, tudo gente assim, muito querida do meu coração. Estou vendo uns que eu não conheço, mas também já são queridos, são todos queridos e bem-vindos. A Bombom é do Trem Encantado, a Célia Bombom, minha querida amiga do grupo do Trem Encantado. Queria dizer, Marcos, que você é um exemplo de superação. Olha onde você chegou, você conta assim sua infância, né? Como uma coisa que talvez era para te destruir. E você se reconstruiu, né? E posso dizer que é uma pessoa forte, resiliente e um exemplo. Eu te admiro muito. Eu tive uma infância assim muito feliz. Nós não éramos ricos, mas não faltava nada, e principalmente amor, carinho um do outro. E até hoje é uma família assim que é um pelo outro, né? Mas assim, você, talvez se eu tivesse vivido um pouquinho do que você viveu, eu não sei se eu aguentaria. E você não, você foi forte, resiliente, conta hoje, né, assim, com a cabeça erguida. E assim, meus parabéns, você tem toda a minha admiração. Eu tiro milhares de chapéu para você, não é um só não, são vários, tá bom, meu amigo? E siga palmas assim, para você, meu amigo. Siga assim, sendo essa pessoa forte, resiliente, que passa tanta coisa boa pra gente, que a gente tem vontade, porque assim, eu já falei na outra live, né, que a gente tem que admirar as pessoas, e não é vergonha admirar, e às vezes até copiar algumas coisas que elas fazem, não é inveja, é admiração, é respeito pelo que o outro faz, e a gente acha bonito. E assim, aquela admiração de não apagar a luz, de fazer com que brilhe mais, isso que eu acho que vale assim, muito a pena. Verdade. E os contadores de história, como nós três aqui, nós temos muito isso, né, de um segurar na mão do outro e levar para frente. Eu não sei, Maria, se eu já posso contar, porque eu também estou com uma história aqui. Pode. Contar. Você é a próxima da lista. Ai, que bom! Só fui esquecida para entrar. Você quer falar alguma coisa, Marcos? Tia Cacau Freire é grande contadora de histórias aqui também, e uma pessoa incrível, uma atriz no nosso Nordeste, aí, uma inspiração para nós. Conhecê-la também através dessas lives, né? A live do Miguel. Um abraço para ela. Um abraço para ela. Sim. E só antes de você contar a sua história, Silvana, eu penso assim que a vida, às vezes, a gente fica com a alma muito machucada, né? Eu posso dizer que eu tenho uma alma toda quebrantada, né? A vida não foi fácil, né? Não é fácil. Mas não é por isso que a gente tem que pegar e só colocar caco de vidro, igual fazer nos muros, né? Para afastar o ladrão, né? A pessoa salteadora para sangrar os outros. Eu acho que eu tenho que derrubar meus muros, né? Assim, enfrentar, porque às vezes a gente se fecha muito. Eu vejo muita gente que se fecha diante do sofrimento, e não é isso, né? A gente tem que abrir os nossos horizontes, buscar outras inspirações, utilizar o que Deus dá para a gente como uma forma de costurar, né? Fazer a coxa dos nossos retalhos, né? Inverter, né? Inverter tudo.
e descobrir as coisas maravilhosas, como ter vocês duas aqui, que são joias preciosas que Deus colocou na vida da gente, né, que faz com que a gente persista, né, que é esse E carinho. nós agradecemos o convite, viu? Você ter aceito o convite. Nós agradecemos de coração, né, Silvana? Porque... Nós pensamos assim, que ele não ia aceitar porque é muito ocupado, mas graças a Deus ele está aqui com a gente. Exatamente. E é um trio do barulho, né? Um do Mato Grosso do Sul, um do Rio Grande do Norte e um de São Paulo. Então, estamos aqui unidos, né, por várias regiões desse nosso Brasil maravilhoso. A Donila, ela mandou uma mensagem aí abençoando a gente, amém. Bênçãos recebidas, viu? E para você também, uma pessoa muito querida, uma vizinha que eu posso contar para qualquer coisa. E hoje em dia é difícil, né? A gente, não sei onde vocês moram, talvez é mais fácil. São Paulo, as pessoas são muito ocupadas, né? Então, às vezes, a gente não tem aquele calor que tem nos interiores, em lugares, né, que as pessoas moram assim mais próximas. Mas aqui, graças a Deus, eu me sinto muito protegida e acolhida pela vizinhança. Tem a Marlene, tem infinitos vizinhos maravilhosos, graças a Deus. Vamos para a nossa história? Vamos. Mas acontece o seguinte, vocês sabem, né? As histórias, elas vivem nos reinos encantados. Para ela chegar e eu contar, vocês vão ter que me ajudar. Quem está em casa e vocês dois, hein? Vou ficar de olho. Eu não aprendi ainda, não. Vai aprender agora, Maria. Vai aprender agora. Senão a história não vem, vocês vão falar, ai, aquela Silvana é uma enganação. Falou que ia contar a história e não teve história nenhuma. Mas, na vida, a gente precisa um do outro. E agora eu preciso da ajuda de vocês, para que a história chegue e eu possa contá-la. Vamos lá? Eu vou ensinar uma vez e a segunda vai ser valendo. A gente junta as mãos, abre os dedos e fala bem assim. Uma história eu vou contar. Seus ouvidos vão escutar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. Aí eu faço assim e vejo se a história chegou. Não vai depender de mim, vai depender de vocês que essa história chegue. Vamos lá. Estou precisando de vocês. Vamos lá? Pessoal de casa também. Se tiver criança assistindo, também. Uma história eu vou contar. Seus ouvidos vão escutar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. A história chegou. Está todinha aqui. E veio com um objeto mágico. A história está aqui. Eu vou pôr na minha cabeça. E agora sim. Aperta o cinto e vamos fazer uma viagem. Quando o sol acorda no céu da savana, uma luz fina se espalha pela vegetação escura e rasteira. O dia aquece. Enquanto os homens lavam a terra e as mulheres cuidam dos afazeres domésticos e das crianças. Ali vivia a pequena Obax. Aquela paisagem podia parecer perigosa para uma criança morar, mas ela não tinha medo. Corria pelas planícies em busca de aventuras. Voltava com os olhinhos brilhantes. As histórias eram muitas. Ela já caçou ovos de avestruz. Já conheceu elegantes girafas. Apostou corrida com antílopes e até enfrentou ferozes crocodilos. Mas ninguém se importa. Ela vive muito solitária, tem poucos amigos e inventar aquelas histórias é a sua melhor brincadeira. Um dia, ela disse ter visto cair do céu uma chuva de flores. Ah, e você se molhou? Zombaram as crianças. E onde foi isso? Duvidaram os mais velhos. Ah, calma, gente. Deve ser por isso que ela está tão
cheirosa, disse a mãe, abraçando a filha. As histórias, como são contadas na África, são sagradas, mas algumas invenções de Obax era demais. Onde já se viu chover flores, onde pouco se chove água. Todos riram. Ela ficou muito triste e correu para a savana. Jurou nunca mais contar as suas aventuras, mas guardar aquilo tudo para si mesmo era demais. Então, ao tropeçar em uma pequena pedra em forma de elefante, ela teve uma grande ideia. Sairia pelo mundo afora. Em algum lugar haveria de ter novamente uma chuva de flores. E assim, sabendo quando, como e onde, ficaria fácil provar que a sua história era verdadeira. Claro, o caminho seria lento, difícil e tortuoso. Se ela não pedisse ajuda, para Nafisa, o seu grande amigo. Era um elefante que havia se perdido da manada e vivia sozinho na savana. Nafisa se abaixou, o Bax montou em suas costas e lá foram os dois viver uma grande aventura. Andaram por estradas de areia que parecia não ter mais fim. Subiram montanhas, desceram, atravessaram a nado rios e mares. Conheceram grandes aldeias e cidades. O Bax e Nafisa viram chuva. Chuva de água, chuva de estrelas, chuva de pedras, chuva de folhas, quando o vento estava agitado. E nos lugares mais frios, viram chuva de flocos de algodão. E assim, sem perceber, deram a volta ao mundo e retornaram ao ponto de partida, a savana, sem ter visto uma única chuva de flores. Era madrugada quando eles chegaram na aldeia. Os mais velhos estavam aflitos com o sumiço de Obax e se fartaram de alegria ao vê-la chegar com tantas novidades. A menina tagarelava sem parar. Você deu a volta ao mundo nas costas de um elefante? Duvidaram os mais velhos. Ah, e ele veio com você? Zombaram as crianças. Ai, essa menina tem cada ideia, inventa cada história, brincou a mãe, ajeitando os birotes na sua cabeça. Mas dessa vez, o Bax não se entristeceu, nem poderia. Nafisa provaria tudo. Vamos lá fora, ela disse. Quando saíram, não viram nada, nem perto, nem longe, nem uma única pegada na areia. Tudo que encontraram foi uma pequena pedra em forma de elefante. Ah, você é mesmo boa de histórias, hein? Disse um menino. Nós quase acreditamos. O Bax ficou furiosa e com tanta raiva que pegou a pedra e enterrou, para que ninguém nunca mais zombasse das suas aventuras. No outro dia, um bater de asas chamou a atenção de todos. Milhares de pássaros cruzavam os céus da savana. Aonde a menina havia enterrado a pedra, havia nascido um enorme baobá. Mas não era um baobá como outro qualquer. Era grosso, forte, parecia um elefante. Na sua copa tinha milhares de flores coloridas e pássaros nunca antes vistos por ali. E ninguém acreditava no que os olhos viam. E quando
a pequena Obax se aproximou daquela árvore, os pássaros bateram asas com uma agitação tão forte que as flores começaram a cair, provocando o mais puro brilho nos olhos da menina. Era uma chuva de flores que transformou o chão da aldeia em um tapete de pétalas perfumadas. A partir daquele dia, todos passaram a prestar atenção nas histórias de Obax. Ela cresceu forte como o baobá e na sua chuva de lembranças está Nafisa, o seu grande amigo. E hoje, quem procura o tronco daquela árvore sagrada em busca de repouso, pode até sonhar com as aventuras de Obax. E, fim, a nossa história chegou ao fim. Vou ficar aqui com a minha Obax. Delícia. Parabéns. Linda. Então, Marcos e Maria, adoro contar essa história. Agora eu já consigo contar assim mais, mas antes eu me emocionava, né? Na hora da chuva de flores, a voz dava uma travada de emoção. Mas eu já contei tantas vezes que agora fica mais fácil. Porque eu acho que toda criança é um pouco Obax, não é? A gente vive um mundo de imaginação, a gente sonha com coisas, né? E nem sempre nós somos compreendidos. E às vezes os adultos também. Então, quando você pode, de alguma forma, comprovar, né, que o seu sonho se realize, vamos dizer assim, o sonho dela era ver uma chuva que ela já tinha visto, ou na imaginação, ou tinha visto mesmo, que todo mundo visse essa chuva de flores. Ela sai pelo mundo, ela se empenha. E quando essa chuva vem, eu acho que é o ponto assim, da história que me emociona muito, né? Quando ela vê a chuva de flores, é maravilhoso, né? Qual criança, ou até mesmo adulto, que não é um pouco Obax, que não sonha, que não quer que as pessoas vejam o seu sonho realizado, né? Então é uma história assim que eu ofereço com todo o meu amor para as crianças, para os adultos, para as nossas crianças interiores. E a gente nunca deixe de ser Obax, mesmo que a pessoa ria de você, zombe dos seus sonhos, das suas ideias, não importa. Persista, vá adiante e mostre para as pessoas, né, que você é capaz, que pode acontecer, sim. Imagine, uma chuva de flores é uma coisa que pode, que pode acontecer, né? Agora eu queria que vocês falassem um pouquinho o que acharam da história, ou remetessem à infância de vocês. Maria. Silvana, eu não sou muito boa de comentar, não, mas eu já assisti, quando você colocou lá no seu canal, a Silvana tem um canal no YouTube, Contos com Aconchego. E quando agora ela parou mais de colocar, ela colocava histórias frequentemente, mas ela deu uma pequena parada e eu sempre tento fazer nunca aprendi. E essa história é muito linda. Agora, eu não sou muito boa de comentar, não, Silvana. Desculpa, mas eu acho linda a história, mas eu, na hora de comentar, eu sou péssima comentarista. Cada um tem uma habilidade. Você tem habilidades maravilhosas. E o fato de não conseguir comentar não é nada diante de tantas outras coisas maravilhosas que você faz. Né, Marcos? Com certeza. Gratidão. Depois você dê uma passadinha lá no YouTube. Conto com Aconchego. Tem muitas histórias maravilhosas que a Silvana já colocou lá. Marcos, você também tem um canal, né, Marcos? Tem, o Marcos Coelho Cardoso está lá no YouTube também. Tem as histórias, tem o livro da minha mãe feito a leitura por ela mesma. Em 2 fases, né, pela Lei Aldir Blanc. Então vale a pena conferir lá. Marcos Coelho Cardoso. E o livro da mãe de Marcos está lindo. Eu ganhei de presente o livro da mãe dele e o livro dele. Também ganhei. Está lindo. Adorei. Ganhou, né, Silvana? Somos adorei. privilegiados. Ele mandou para a gente o livro maravilhoso. Eu adorei. Sim. Ô, minha querida Bombom, gratidão, minha flor. Vou pedir permissão a vocês para fazer aqui uma pausa. Mandar um abraço bem grande
para a pequena Luísa, minha vizinha, filha de Udênia, que ela está atentamente assistindo a live. Ai, que bonitinho. Beijo para ela. E para todo mundo que está assistindo. Mas aí a Luizinha está atentamente assistindo. Sobre a história, Maria, desse livro aqui, tá? O Bax, ela foi escrita e ilustrada pelo André Neves. Não é um conto africano, ele faz questão, né, que é um conto de ficção, não é um reconto, Sim. não é aquelas histórias tradicionais da África. Mas ele pesquisou e trouxe elementos que realmente existem na África, né? E Nafisa quer dizer pedra preciosa e Obax quer dizer flor. Então, e assim, é uma história cheia de poesia, né? E mais uma vez a literatura aí, tirando a gente do nosso lugar comum e querendo levar para outros lugares, né? Certo. Marcos, você ainda vai contar outra história, o Silvana, gostaria de saber. Não, eu Não? trouxe só o Bax mesmo. Eu não tenho, hoje eu não tenho história para contar. Sim, fala, Marcos, fala. Eu tenho mais um. Opa! Porque eu estou querendo fazer assim, sabe? Encerrar a live dentro de 1 hora, porque eu tenho medo do Instagram cortar. E eu quero deixar ela salva. Já está quantos minutos, Chico? Aí eu vou ler minha poesia, mas minha poesia é rápida. E eu vou dar preferência para você contar logo essa história. Tá bom, leia então o seu poema e eu já entro com a história. Como é? Leia então o seu poema, que aí eu... Só falta 11 minutos? Dá tempo. Então pronto, eu vou ler meu poema. Maria, oi, fala. Tem alguém fala. perguntando aí quem é o autor de Obax. É o André Neves. Fala. André Neves, tá? Alguém perguntou. Sabe quem está perguntando? Obax. Então é André a minha Neves. querida. É a minha querida professora Maria Lobo, que eu chamo ela de Lobinha. Ela é do Trem Encantado também, Silvana, nosso grupo. Tá certo. Nós temos até um livro que elas fizeram. Um livro que fizeram o pessoal do grupo todinho do Trem Encantado. Ah, que legal. Muito legal. Um livro de história. Não vai dar tempo para eu ler a historinha dele, não, porque já está Fica no por final, uma mas próxima. Fica para a próxima. Você quer que eu leia meu poema logo, Marcos? Então, pronto. Eu vou ler o poema. A criança. Porque eu sou uma eterna criança. Estou com 65 anos, mas eu não me sinto com 65 anos. Eu me sinto com 5, 6 anos e meio. A criança. A criança que vive em mim é sempre alegre a sorrir. Que nunca morra a menina que cabe dentro de mim. Quero sair por aí, saltitante a sorrir. Pegar uma flor no jardim, me perfumar com jasmim. Quero sair por aí, relembrando a minha infância. Quero me deliciar com tantas doces lembranças. Quero sair por aí, com os amigos encontrar. E depois de um bate-papo, lindas histórias recordar. Quero sair por aí, cantando uma linda canção. Uma daquelas bem bonitas que faz bem ao coração. Quero sair por aí, sem ter hora para voltar. E contemplar o pôr do sol, na tardinha beira-mar. Quero sair por aí e esquecer a minha idade, ter o direito de brincar pelos parques da cidade. Quero sair por aí, cheia de fé e esperança. Nunca deixarei morrer em mim a eterna criança. Maria da Paz Batista. Então vamos lá a história. Chama Chico Pena Azul, do Maurício Veneza. É uma história de solidariedade que eu quero deixar como mensagem para o Dia das Crianças, né? Seja solidário. A vida sempre responde aquilo que você manda. Conta a história que uma senhora ficou viúva e criou um filho sozinha. E chegou uma certa idade, ela não tinha mais como sustentar ela e o filho. E o menino chamava Chico. Então ela dá um chapéu, um bornal, põe um pedaço de pão, um cantil, um pouco de água e fala assim: meu filho, vai para a rua e você vai lutar pela sua vida. A mamãe não tem mais como manter você
e ela aqui em casa. E ele sai, tranquilo, compreendeu o papel da mãe, sai pela rua. E quando ele está indo, ele encontra uma senhora que estava muito cansada, muito exausta, e ela chega nele e fala assim: moço, desculpe incomodar, mas eu estou com tanta fome, tanta sede, você não teria alguma coisa para eu comer e para eu beber? Ah, sim, pois não, eu tenho aqui um pedaço de pão e um pouco de água. E ela devora aquele pedaço de pão, certamente feito pela Maria da Paz, que era muito bom, e toma aquele cantil de água e tá ali satisfeita. Mas aí quando ela percebe, meu Deus, eu comi todo o pão, não deixei nada para você e nem água. Eu tenho que lhe dar alguma coisa. Ele falou: não precisa, mas eu insisto. Vou lhe dar um botão de madrepérola. E ele sai com aquele botão e fala assim: puxa, se não tivesse saído de casa, tinha encontrado com essa senhora que deu pão e água e não tinha ganhado o botão. E ele vai caminhando lá e passa pelo primeiro vilarejo e encontra um alfaiate desesperado na rua. E o alfaiate chega nele e fala assim: moço, eu sei que você não tem nada a ver com a minha vida, mas eu estou num dilema. Hoje é a festa de deputação da princesa e o rei, falta um botão de madrepérola, eu não achei nenhuma loja de aviamento no reino. E se eu voltasse esse botão, o rei vai mandar cortar minha cabeça. E o que eu faço? Ah, mas se o seu problema é um botão, aqui está o botão, eu tenho um botão. Mas você vai me dar o botão? Sim, eu vou dar o botão, não vou usar o botão. Fique com o botão, salve sua cabeça, está tudo certo. Ah, mas eu tenho que te dar alguma coisa. Ele falou: mas que mania que o povo tem de dar coisa por causa de uma troca da outra, né? É só ficar com o botão. Não, mas eu preciso dar, e procura ali, procura. Eu tenho um fio de azeite. Ele falou: mas o que eu vou fazer com fio de azeite? Fica com fio de azeite. Eu preciso que você fique com esse fio de azeite. É uma forma de agradecer. Aí tudo bem. Aí ele falou assim: poxa, se não tivesse saído de casa, tinha encontrado com a senhora, me deu o botão que deu para o alfaiate, que me deu esse fio de azeite. E ele vai seguindo ali, ainda naquele mesmo vilarejo, ele topa com o senhor Suarento, todo desesperado, era um cozinheiro. E ele cozinhava para o rei, e ele tinha a função de fazer um leitão à pururuca, com um fio de azeite. Só que tinha acabado o azeite do reino. E ele chegou então ao Chico e falou assim: ô moço, eu sei que você não tem nada a ver com a minha vida, mas eu estou tão desesperado, que se eu chegar lá sem o fio de azeite, não vou poder molhar o leitão à pururuca, o rei vai me matar hoje à noite, né? Vai decapitar minha cabeça. Ah, mas se o seu problema é um fio de azeite, eu tenho aqui o fio de azeite, eu vou passar para o senhor. Nossa, você vai me dar um fio de azeite? Vou, pode ficar, tá tranquilo, já está salva a sua vida, tá tudo certo. Não, mas eu tenho que te dar alguma coisa. Aí procura, vou te dar uma corda de viola. Eu falei assim: mas eu nem sou violeiro. Não, mas fique com a corda, porque eu tenho que te dar alguma coisa, é uma maneira de agradecer. E ele vai, sai dali e fica pensando: puxa, se eu não tivesse saído de casa, eu tinha encontrado com a senhora que deu o pão e a água, que me deu o botão, que deu o alfaiate, que me deu o fio de azeite, que deu para o cozinheiro e que me deu a corda de viola. E aí ele vai saindo, quando ele sai dali tem um pé enorme de ingá, aquele ingá bonito, um ingazeiro bem bonito, né? À beira dos mananciais. Aí ele tem um homem chorando. E o homem chorava muito, e ele vai lá ver: qual é o seu problema, moço? Você imagina que hoje eu tenho que tocar nas bodas da princesa, e rompeu a corda de viola, e eu não achei no reino inteiro. Ninguém tem uma corda de viola, o rei vai mandar cortar minha cabeça, todo lascado. Ah, mas se o seu problema é uma corda de viola, está aqui, o problema está resolvido. Mas você vai me dar uma corda de viola? O que eu vou fazer? Não, mas está resolvido, não precisa me dar nada. Mas eu tenho que te dar alguma coisa. E ele vai, procura, acha uma barra de sabão. E passa a barra de sabão para Chico. Ele falou: mas eu estou com a roupa do corpo, vou lavar qual roupa, com tanto sabão? Mas leve, eu insisto. E ele segue. Quando ele vai seguindo, como ele estava ali próximo ao manancial, ele escuta umas mulheres chorando, mas elas choravam copiosamente, um desespero atroz. E ele vai lá ter com essas senhoras e pergunta: o que está acontecendo? Ele falou assim: olha, trouxemos o vestido da princesa para Quará aqui e tudo, e hoje é a debutação. Se a gente voltar para o reino sem quarar essa roupa, sem arrumar, nós vamos ter 3 cabeças a menos no reino, porque ele vai mandar cortar nossa cabeça. Nós esquecemos o sabão. Você imagina umas lavadeiras sair do lugar e esquecer o sabão, como é que a gente vai quarar esse vestido? E aí ele falou assim: mas se o problema é esse, aqui tá a barra de sabão, tá resolvido o problema.
e a gente tem que dar alguma coisa. Meu Deus, a gente tem nada para dar para o menino, vamos dar um bastão para ele, um pedaço de vara. Aí ele falou, o que eu vou fazer com esse bastão? Leva, pelo amor de Deus, que é uma forma de retribuir. Aí ele falou assim, puxa, se não tivesse saído de casa, tinha encontrado com a senhora que me deu o botão, que deu o alfaiate, que deu o fio de azeite, que deu o cozinheiro, que me deu a cordiola, que deu o violeiro, que me deu o sabão, que deu a lavadeira, que me deu agora o bastão. E aí ele está andando, e aquele tempo o reino era encantado, tinha um pássaro totalmente desesperado, preso numa gaiola pesada de ferro, e ali o pássaro não cantava só, o pássaro falava. E o Chico foi ver que um pássaro que canta, mas a hora que parece fala, está pedindo socorro. E aí ele fala assim, eu sou amigo da princesa e eu caí na sarapurra, que eu tô desgraçado, porque eu preciso ir lá, como que eu não vou estar lá, e agora? Aí ele falou assim, eu tenho um bastão aqui, mas eu acho que esse negócio é tão pesado que a hora que eu levantar vai quebrar, então você tem que sair bem rápido. Vou ajudar você. Aí ele fez aquele esforço, botou uma alavanca, e dito e feito. O pássaro saiu, a vara quebrou e o pássaro ficou salvo, claro. Aí o pássaro falou assim, eu sou pássaro, não tenho dinheiro, tenho nada, vou te dar o que eu tenho, a única coisa que eu tenho de melhor. A minha pena mais bonita e você põe no seu chapéu. E ele pega então, tira a pena, põe no chapéu do Chico, agora sim, te dei a melhor pena e agora eu vou embora. E o pássaro voou. E ele entra no reino. E vai seguindo sua vida. Lá no alto da torre, a princesa está lá com o rei, e o rei pergunta à filha, minha filha, você vai fazer 15 anos, agora tem que casar, você tem alguma preferência, alguma coisa que lhe falta para eu lhe dar de presente nas suas bodas? Ela fala assim, papai não tem nada, porque eu sou princesa, tenho tudo, né, só o casamento mesmo. Mas ela olha pela janela e ela vê que lá embaixo tem um moço que está com a pena azul. Ela falou assim, eu gosto tanto da cor azul, eu quero aquele moço no meu festim de bodas. Aquele moço é aquele da pena azul. Manda os guardas trazer que eu quero ele aqui para a minha comemoração. Gostei daquela pena azul. Olha que é um rapaz interessante, né? Posso casar com qualquer um mesmo. Então, manda vir. E o rei deu ordem imediata. Pegou o Chico e botou para dentro e fechou as portas. Mas a surpresa do rei, quando começou o festim, foi que quando o Chico foi posto para dentro do salão do rei, as pessoas aplaudiram de pé aquele moço. E o rei falou assim, mas como uma pessoa anônima chega aqui e as pessoas aplaudem de pé? E aí foram chegando, então, os comensais, né, na presença do rei. Olha, senhor rei, a sua roupa, faltava um botão. Quem deu o botão foi aquele moço. E foi. O botão de madrepérola que faltava foi ele que ajeitou para você estar vestido. Sabe esse leitão pururuco que o senhor tanto adora com fio de azeite? Faltava o fio de azeite. Pois quem deu o fio de azeite foi esse moço. E E aí o violeiro falou assim, pois seu rei, a corda da viola rompeu e eu só estou tocando divinamente essa noite, porque ele deu a corda de viola quando rompeu. E as lavadeiras, as três, que eram as damas da corte, foram lá e falaram assim, olha, senhor rei, inclusive até o vestido da princesa, faltava o sabão, e esse rapaz que deu o sabão que nós paramos, por isso que o vestido está lindíssimo. Aí muito bem limpo e alvejado, tudo nesse rapaz. E aí o rei ficou maravilhado com tantas virtudes e chamou então o rapaz, falou, diante de tanta virtude, você aceita casar com a minha filha? Ele falou assim, pois não, sei, claro. Mas eu tenho duas exigências a fazer. Mas pois que faça, porque depois de tanta virtude eu vou conceder essas duas exigências. Quais são? Trazer minha mãe, que é pobre, que está lá fora, para vir morar aqui no reino. E a segunda, pelo amor de Deus, arranja um pedaço de pão, um copo d'água, eu dei no começo da história, até agora estou com sede, estou com fome, estou quase desmaiando aqui. Né? Traga lá da Maria da Paz do Rio Grande do Norte um pedaço de pão, de cuscuz, que a coisa aqui está certa. Eu entro com a água. Pega o pão da Maria e como eu não cozinho, eu entro com a água, tá, Marcos? Pronto, resolvido. Um suquinho, Silvana, um suquinho. Pronto. Então, nessa história a gente aprende assim, que se ele não tivesse sido gentil com a primeira pessoa, ele não teria alcançado a grande graça da vida dele lá no futuro e salvado a si mesmo e a sua mãe. E na vida é assim mesmo, quando a gente é generoso,
a generosidade sempre volta para a gente tem esse encanto, né? É o que a Então, gente feliz chama por você. é o que a gente chama de lei de retorno, né, Marcos? É a lei do retorno. Assim como quando a gente faz o mal também Volta retorna. também. Quando a gente faz o bem, com certeza o bem retorna. E essa história, ela demonstra, assim, muito bem isso, né? De uma maneira belíssima. Parabéns, adorei. Obrigado. Então, quem queira Estava adquirir... esperando bater palma, agora chegou a hora. Gratidão, Marcos, que história linda, viu? Chico Pena Azul, do autor Maurício Veneza, do Coletivo Leitor. Quem tiver interesse, tem na Amazon, né, tem para comprar em sebos, tudo. É muito legal, né? Lógico que eu incrementei alguma coisa, mas a história também é muito bonita. Quem conta a história sempre aumenta um ponto, né? Quem conta um ponto, aumenta um ponto. Vai ficar agora o assunto para a próxima, porque já são 21 horas e alguns minutos. E aí eu tenho medo da live cair, eu quero deixar salva. E eu estou muito feliz, muito grata por vocês dois terem aceitado o meu convite. E essa live foi maravilhosa. Eu mando um abraço para as crianças do mundo inteiro, para as crianças criancinhas e para as crianças grandes, que são crianças de coração, né? Um abraço para todo mundo que assistiu. Amei a live, foi maravilhosa. Amei a presença de vocês. E façam as suas considerações finais, por favor. Com certeza. Deixa eu começar, então, já. Eu quero agradecer Maria e Silvana pelo carinho e dizer, assim, a todos, né, que vão assistir depois, que o amor, ele começa de pouquinho. Então, se você quer transformar a sua vida, você quer ver coisas melhores, tem que perdoar, tem que amar, e a criança aprende não por palavras, mas por exemplo. Eu sou prova viva disso. Então, são os exemplos que me movem. Então, quando a gente pensar em carinho, pensar em respeito, pensar em humanidade, pensa no seu exemplo, né? Não fica gritando dentro de casa, não, perdoa os outros, vai ler um livro, senão suas crianças nunca vão aprender respeito, nunca vão ler livros também. É o exemplo de casa que faz a mudança nesse mundo. Exatamente. Eu queria agradecer, né, a Maria pelo convite. A gente teve mais ou menos a ideia, né, Maria? O Marcos por ter aceitado. A ideia foi sua, Ela não quer dizer não, Marcos, a ideia foi dela, Marcos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. É porque, assim, a Maria tinha me chamado para fazer uma live com ela, né? Lembra, Maria? Falou, que tal um dia a gente fazer uma live? Eu fiquei com aquilo, tudo bem. Aí depois eu retornei, Maria. E se a gente chamasse o Marcos também? Ficaremos lá. Aí ela adorou e deu tudo certo. Eu queria agradecer a presença das pessoas que estão aí nos assistindo, o carinho, né, de parar lá um minutinho para ouvir a gente. A vocês dois, né, minha imensa gratidão. E dizer assim que a literatura, gente, salva. Que leiam para os seus filhos. Não precisa ser aqueles livros, sabe, muito intensos. Literatura infantil. A gente lê os livros infantis e no Brasil tem infinidades, né? Livros que vêm do Brasil, vêm do exterior, mas a literatura infantil hoje, ela é riquíssima. Nós temos livros falando de todos os assuntos hoje. Então, você quer trabalhar com a criança à morte, tem livro infantil. O que você quiser trabalhar com as crianças, você encontra nos livros. E, em vez de presentes caros, dê livro. Não tem dinheiro para comprar livro? Conta a história para a criança. E nada é desculpa para não estar presente, não dar de presente a sua presença e uma história. As histórias, elas mudam a gente, sabe? Os livros são capazes de mudar o mundo. Então, vamos lá. Muita leitura, muita contação, porque assim nunca vai faltar amor, solidariedade e amizade, que é o que nós vimos aqui hoje. Beijos. Concordo plenamente com você, Silvana. Eu só agradecer. Foi por isso. Só agradecer. Meu pai. Antes de cortando, né? A Maria José Leandra, que tornou possível fazer a live, porque eu estou em outra cidade. Oi, Maria. Gratidão, Maria, gratidão. Beijo para você. E ela entrou em contato com o sindicato para poder liberar o Wi-Fi e a gente poder
fazer a que transmissão aqui, viu? E é bom. contadora Eu de história. agradeço de coração. Gratidão, Maria. Deu tudo certo. Deus abençoe vocês. Lindo. Foi Amém. tudo lindo. Amém. Amém. E agora é Sim, hora de dar para tchau, encerrar. né? Vou só dizer uma coisa para encerrar aqui. É como Silvana estava falando, se meu pai não tivesse contado tantas histórias para mim, não tivesse comprado tantos cordéis, eu hoje não era apaixonada pela contação de história, pela leitura. É isso, a criança, quando ela é incentivada desde novinha, ela cresce com aquele amor, né? E eu quero agradecer a vocês de coração. Gratidão, 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 gratidão. Um Tchau. beijo Eu para e o todos. Max Sim, estamos dando tchau. Silvana, tem um recadinho para você. A mãe da Luizinha, a Eudênia, disse que a Luizinha amou sua boneca. Oh, meu Deus. Eu tenho outras. Deixa eu mostrar minhas outras meninas. Olha aí, Pessoal, Luizinha. ó, essa aqui eu dei para minha cunhada, né? E ela veio passar uns dias com a tia. Aqui, ela tá com a tia. Essas outras são minhas. Tem um menininho também. Coisa mais linda. Olha aí, Luizinha. Seus E amiguinhos, o Luizinha. Nafisa, ele era ainda daquela época da Parmalat. A minha filha tinha 1 ano e eu fiz a coleção da Parmalat para ela. E hoje eu conto para contar, eu uso para contar histórias. Ela e a girafa. A girafa também é da Parmalat. Vou pegar aqui. A girafinha é da Parmalat também. Tem 22 anos. É uma criancinha. Pois tá bom. Gente, muito obrigada. Gratidão do fundo do meu coração. Foi um prazer vocês terem aceitado meu convite. Foi um prazer fazer essa live com vocês. E um abraço para todas as crianças do mundo inteiro. Feliz Dia das Crianças. Feliz Dia das Crianças.